Quais capacidades o governo libanês tem neste momento para sequer enfrentar o Hezbollah e seus ativos militares e força política dentro do país? Obrigado por me receber. Acho que podemos analisar as capacidades do governo e do exército libanês, que sempre alegam falta de recursos e equipamentos. Mas veja como eles têm agido no último ano contra traficantes de drogas ou contra certos elementos criminosos. Eles demonstraram determinação, demonstraram sua capacidade de realmente reprimir quando querem. O problema aqui nunca foi realmente de capacidades, isso é secundário. O verdadeiro problema é uma questão de vontade. E agora, como destaquei em meu trabalho, em várias aparições recentes, o Líbano vive um momento único para surpreender o Hezbollah. O Hezbollah reconheceu isso no discurso de seu secretário-geral em 4 de março, quando Qassim implorou aos opositores da resistência, por favor, não nos apunhalem pelas costas. Ele sabe que estão vulneráveis. O Hezbollah está ocupado lutando contra Israel. A raiva contra o Hezbollah. A raiva contra o Hezbollah, já presente antes do conflito e com a maioria dos libaneses defendendo seu desarmamento, está maior do que nunca. Os xiitas não têm como defender a organização. Então, se há um momento para o Líbano agir, é agora. E eles não estão fazendo isso. Vou comentar sobre a opinião pública no Líbano atualmente. Obviamente, vemos esses relatos de centenas de milhares de libaneses no sul do país precisando fugir para o norte, sendo deslocados. Autoridades libanesas afirmam que mais de 680 pessoas já morreram até agora. Qual é a opinião pública sobre os ataques contínuos de Israel ao Hezbollah, considerando que o Líbano e seu exército não conseguiram impedir que o grupo controle o país? Bem, não sei se eu chamaria isso de controle do país. Eles, infelizmente, fazem parte do funcionamento do Líbano. Eles têm um apoio massivo da comunidade xiita, tradicionalmente, e não podem ser excluídos. Então não é tela bala, é tela urna, e isso faz parte do problema. Olha, não houve pesquisas sobre a opinião pública libanesa desde o reinício da guerra. Então, é difícil dizer especificamente ou com precisão qual é a opinião pública libanesa. Há evidências anedóticas, há reportagens que mostram que as pessoas estão irritadas naturalmente comigo. Mas com o Hezbollah ou com Israel? Bem, quero dizer, depende de com quem você vai, com quem você está conversando, e depende de qualquer momento específico. Relatos apontam raiva contra o Hezbollah. E o ataque do Hezbollah em 2 de março contra Israel encontrou uma opinião pública libanesa que, de modo geral, já não apoiava mais o Hezbollah manter suas armas. Vimos pesquisas antes de 2 de março mostrando que 70% dos libaneses queriam o desarmamento do Hezbollah e o monopólio estatal das armas. Então, o ataque do Hezbollah, a retomada do conflito, ocorreu nesse cenário. Agora, a pergunta é, e essa é uma questão crítica, os xiitas abandonaram o Hezbollah? Vimos muitas evidências anedóticas de raiva, mas, novamente, evidências anedóticas não devem ser confundidas com dados e tendências. Então, a última pergunta que eu tenho para você é se haverá ou não intervenção internacional, como o da França, por exemplo, se o apoio proposto ao exército do Líbano mudou realisticamente o curso do conflito. O que será necessário para que o Hezbollah seja derrotado? Bem, eu sinto que a trajetória da França, historicamente, tem sido de encobrir a inação libanesa. Eu não tenho certeza se a opinião pública francesa, apesar da proposta do presidente Macron, apoiaria forças militares francesas em solo, lutando contra o Hezbollah de porta em porta, talvez, para ajudar o exército libanês a desarmá-los. O que vai ser necessário eu acho que existe um país, existe uma força que demonstrou sua capacidade e sua disposição de causar danos significativos ao Hezbollah. E essas são as FDI. Agora, se a ação militar israelense pode ou não conseguir o desarmamento do Hezbollah, eu sou cético. As FDI não são um exército massivo. Ela não tem a capacidade de ocupar as áreas do Líbano necessárias pelo tempo necessário para desmantelar totalmente o Hezbollah. Nós vimos a dificuldade de desmantelar o Hamas em Gaza. O que será necessário é determinação libanesa.
E se essa determinação libanesa não se manifestar... Agora, como eu mencionei, nessa estreita janela de oportunidade, onde o Hezbollah está cercado por todos os lados e seu público, sua base de apoio doméstica, está, no mínimo, preocupada com o deslocamento, então isso não vai se manifestar. Então, cabe ao Líbano agir como Estado soberano, de fato, e não só em declarações contundentes que vimos até agora, por mais bem-vindas que sejam.